Bom dia, graça e paz. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui pela Escola Dominical Online. Hoje estamos com um tema maravilhoso. Semana passada foi o tema, o pastor falou sobre Sansão, né? Aquilo que a fraqueza, né, pode ser transformada em algo maravilhoso, né? Foi uma história linda demais, onde pudemos aprender que a fraqueza humana e a responsabilidade sobre as escolhas e as alianças que fazemos, né? Foi a lição da semana passada. E hoje nós vamos ter a lição 6, compromisso com o chamado. Olha que tema maravilhoso para trabalharmos hoje. Compromisso com o chamado. Espero que a esta hora, né, às 10 da manhã, você já tenha, vamos dizer assim, tomado seu café. Estou aqui com uma xícara linda que foi presenteada a mim e ao pastor, né, Ludmila e o Anderson, pelo casamento deles. Foi maravilhoso semana passada. E estamos aqui, um café, e assim a gente pode acordar, né, às 10 horas da manhã. Vamos orar, meus queridos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos porque podemos estar aqui mais uma vez em uma escola dominical. Bendito seja o Senhor, que nos concede teu Espírito Santo, que teu Espírito Santo possa nos ajudar a entender o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Assim como o Senhor chamou homens e mulheres na Bíblia, o Senhor continua chamando, e que nós estejamos com os nossos ouvidos abertos para escutar o chamado do Senhor. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. O chamado, o compromisso com o chamado. Como lidamos com a vocação que Deus nos dá? Como você lidar com a vocação que Deus te deu? Talvez você seja um cozinheiro, uma cozinheira, mão cheia. Talvez você seja um estudante. Talvez você seja um professor, uma professora. Talvez você seja uma auxiliar nos serviços gerais. Talvez você seja um caixa de supermercado. Talvez você seja um engenheiro, um arquiteto. Talvez você seja um profissional liberal. Enfim, tudo uma vocação no mundo em que nós vivemos. Cada um tem a sua vocação. Então, talvez você seja um excelente, vamos dizer, um zelador, ou uma excelente zeladora, enfim, uma excelente mãe, um excelente pai, um excelente filho. Tudo isso faz parte da vocação. E à medida em que nós vamos crescendo, nós temos que tomar pé da nossa vocação. Mas a vocação a qual nós vamos estar falando aqui hoje é a vocação prioridade na nossa vida. É a vocação como aquilo que Deus espera de nós, aquilo a qual o Senhor nos convocou, né? Ele nos chamou para ser discípulos e discípulas dele. Então ele tem um chamado, ele tem uma vocação para todos nós, né? A palavra de Deus diz que a uns foi chamado para ser presbítero, a outros para ser mestre. E aí? Qual a sua vocação? No reino de Deus. É dessa vocação que nós estamos falando. E para falarmos dessa vocação, o nosso fundamento bíblico está lá no livro de Samuel. 1 Samuel, capítulo 3. E fala do jovem Samuel. Você já deve ter ouvido falar dessa lição. Se não, está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, onde o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, o sacerdote Eli. E naqueles dias
a palavra do Senhor, as visões dos profetas não estavam frequentes. Estavam meio que, ora tinha visão, ora não, né? Ali tinha algo ainda num silêncio, vamos dizer assim. E o que acontece é que o Samuel, né, ainda jovenzinho, foi deitar e por 3 vezes ele foi acordado, né, por uma voz que dizia assim, né? Menino Samuel foi acordado por uma voz que dizia: Samuel, Samuel. Isso está no capítulo 3, versículo 4. E ele falava: eis-me aqui. E nada acontecia. E de novo ele levantou e foi falar com Eli, que tinha alguém chamando ele, tinha alguém chamando pelo nome dele. E aí o Eli falou com ele: vai lá, deita de novo. Achou que ele estava sonhando, achou que ele estava tendo algum tipo de pesadelo, enfim. Vai lá, deita e vai dormir. E Samuel deitou, começou a pegar som na voz de novo: Samuel, Samuel. Até que por fim, né? Até que por fim, Eli entendeu. Olha, profeta, aquele que estava ali, sabia, deveria ter imaginado, mas também demorou a entender que quem estava chamando Samuel não era a imaginação de Samuel, era o próprio Deus. E aí ele dá o conselho para ele: se te chamar de novo, você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Olha que maravilha. Olha que maravilha de conselho. Olha que maravilha de resposta, né? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Isso está no capítulo 3, versículo 10. Muito bem. Diante dessa palavra, no livro de Samuel, diante desse chamado, diante dessa vocação, o que nós entendemos aqui é que Samuel deu uma resposta, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí nós pensamos em nós, né? O Senhor tem chamado para nós, e qual é a resposta que nós temos dado a Ele? Nós temos feito como o próprio Eli falou: vai lá, deita, isso não é nada. Não é o Senhor que está te chamando, não. Isso é coisa da sua imaginação. Ah, isso é isso é aquilo. Não. O Senhor, quando chama, Ele chama, e Ele não deixou Samuel dormir até que ele respondeu: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Continuando então, nós pegamos a lição e nós encontramos Eli, Hofni e Finéias, que era de uma família de sacerdotes. Eram responsáveis pelo serviço do Senhor e ocupavam o santuário e desenvolviam tarefas ali. Então esses 3, né, eles eram responsáveis por tomar conta, por cuidar das coisas do Senhor naquele ambiente, por cuidar até mesmo do templo, como levitas, né, que cuidam do templo ali. E quando nós pensamos nessa lição, o Eli já estava idoso, ele como pai de Hofni e Finéias, ele já era idoso, estava demonstrando sinais de velhice. E para a sua aparição ali, né, com o próprio Samuel, né, a dificuldade dele de entender o que será que Samuel estava ouvindo, isso vai demonstrando também, né, que os sinais dele de velhice. Quando nós vemos então o Hofni e Finéias, que sacerdotes, eles eram sacerdotes, mas o livro de Samuel, capítulo 1, 9 a 18, mostra que também eles tinham alguma coisa de errado com eles. A 1 Samuel 2,12 fala que eles não se importavam com o Senhor, que eles estavam ali, mas eles não honravam o Senhor. Então, quando a vocação aqui, né, o Eli,
o Hofni e Finéias, eles tinham a vocação, mas algo estava interrompendo tudo isso, né? Algo estava impedindo a eles, né, de servir ao Senhor com a sua integralidade, né? Como eu falei no domingo, no culto passado, integral, né? Discípulos servindo com inteireza, né? Eles não estavam com inteireza de coração. No capítulo do primeiro livro de Samuel, nós encontramos aqui várias situações em que esses filhos de Eli, o Hofni e Finéias, estavam deixando a desejar, né? Então, a partir do momento que isso vai acontecendo, que eles vão deixando a desejar, eles vão quebrando a aliança. Quando nós deixamos a desejar no reino de Deus, quando nós deixamos a desejar para com Deus, é como se nós estivéssemos mesmo quebrando a aliança que nós fizemos com Deus. Quando nós fazemos aliança com Deus? Quando nós falamos com o Senhor, eu creio no Senhor como meu único Senhor e Salvador. Quando nós quando nós nos batizamos, nós estamos ali, né, no meio daquele batismo, assumindo uma aliança com todos e uma aliança com o próprio Senhor, de que a partir dali eu vou ter uma outra caminhada, eu vou buscar melhorar cada dia. Então, quando nós pensamos em Hofni e Finéias, nós percebemos aqui que eles não estavam devidamente com a aliança firmada no Senhor. Eles estavam querendo servir ao Senhor, mas com atitudes que não deveriam, com atitudes que não agradavam ao Deus, com atitudes que constrangia, né? E nós então aprendemos que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, foi o que nós lemos. Desde criança e sobressaía de maneira tal contra a irresponsabilidade de Hofni e Finéias. E então, esses dois filhos de Eli, eles acabaram perdendo a maravilhosa capacidade, né, de servir ao Senhor, porque eles não andaram nos caminhos do Senhor. Então, ali nós percebemos que a palavra de Deus diz que era um tempo difícil e a palavra do Senhor era muito rara, foi o que nós lemos em 1 Samuel 3. E Eli estava descrito como alguém cujos olhos já começaram a escurecer, né? Alguém que já estava ficando numa situação de cegueira. E essa cegueira física de Eli demonstrou e demonstra também para nós, mas aqui no caso, a cegueira do povo de Israel. Ao invés do povo estar com seus olhos abertos para o Senhor, o povo estava fechando os olhos. Então o autor faz a comparação, assim como Eli estava com seus olhos ficando cegos por conta da velhice, nós também, aquele povo e nós também, temos que ter cuidado para que os nossos olhos não fechem para aquilo que é do Senhor, para que os nossos olhos não fechem para a vocação que o Senhor tem para nós. Então, quando nós pegamos essa lição e nós entendemos que quando nós somos chamados por Deus, como Samuel foi chamado, e ele disse simplesmente, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala comigo, Senhor. Foi o que Samuel fez, foi a atitude que Samuel tomou. E para essa atitude, né, foi uma confirmação. A atitude de Samuel, né, foi uma confirmação do que o Senhor Deus havia prometido, né? Foi uma sentença que havia dado. E por interesse de Eli, né, que queria continuar a ouvir a voz de Deus, Samuel então lhe falou a vontade do Senhor, ao que Eli respondeu, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Foi a resposta do Senhor. Olha só, Samuel fala que o teu servo ouve. E então, quando em toda essa questão
dessa história de Samuel, né, de 1 Samuel capítulo 3, aí vai seguindo os outros capítulos, mas em especial no capítulo 3, né, o capítulo 3, 18, é que a resposta então de Eli para ele foi: é o Senhor, faça o que bem entender. Porque quando Samuel conta para Eli o que o Senhor falou com ele, né? E o Senhor não falou com Samuel coisas boas. O Senhor falou com Samuel que ele iria pesar a mão, vamos dizer assim. Quando nós encontramos aqui, né, o capítulo 3, o versículo 18, quando nós lemos, né? Olha só, e então Samuel lhe referiu tudo, e nada lhe encobriu. E disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. Então tudo que o Senhor falou com Samuel, a respeito do que ia acontecer com Hofni e Finéias, com o próprio Eli, o Senhor falou com Samuel. E tudo foi cumprido. Então, o Senhor é fiel. A voz do Senhor é fiel, né? Mesmo diante da autoridade de Eli. Eli era um sacerdote. Ele deveria ter levantado e conversado com Samuel, saber o que estava acontecendo. Mas ele não fez isso. Então, o que acontece? O que nós podemos entender? Que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o chamou, aquilo que o convocou, aquilo a qual a vocação veio. E quando nós pegamos então aqui a lição, né, nós entendemos que o jovem Samuel foi vocacionado, né, para servir ao Senhor. E quando nós pensamos nessa história, nós encontramos, primeiro, a trajetória desses homens de Deus, apesar de todos os percalços, nos ensina que antiguidade não é posto. Veja bem, Eli, Hofni e Finéias, os três eram sacerdotes. Isso vinha com eles. Mas isso não significava que, porque eles faziam parte da história, porque eles tinham tradição, porque eles tinham uma trajetória, eles estavam com tudo a vida deles resolvido. Pelo contrário, o coração deles estava longe dos propósitos de Deus. Então isso nos ensina que a vocação, discípulo e discípula, a vocação para trabalhar pelo reino, ela não vem porque o meu pai, porque a minha mãe fizeram parte da tradição. Não, o nosso coração precisa estar junto com o coração de Deus. Hofni e Finéias amaram mais as coisas do que o próprio reino de Deus. Então nós aprendemos aqui que antiguidade não é posto. Não é porque o meu pai foi alguém X que eu vou ser. Não é porque eu sou pastora que o meu filho pode não precisar de servir nada, não acredita em Deus, que ele também vai passar pelo crivo, né? Da questão da vocação do reino. Não, ele tem que buscar, ele tem que fazer a parte dele. Isso não é passado, né? Isso não é como uma corrida de bastão, que eu sou crente, passo o bastão para outro, ele também é. Não, isso são passos que nós temos que dar, e Hofni e Finéias deixaram de perceber isso. Outra coisa que nós aprendemos é que responsabilidade e compromisso. Eli foi duplamente omisso diante do comportamento de seus filhos. Veja bem, os seus filhos, os filhos de Eli, estavam agindo de maneira errada. Estavam fazendo coisas que estavam fora daquilo que os levitas, como eles eram, né? Como eles eram também ali junto com Eli, né? Com os sacerdotes tomando conta, eles estavam agindo de acordo com o que eles queriam. Os filhos dele também estavam. E o que ele deveria, como um sacerdote, né? O que Eli deveria ter feito? Vocês não podem agir assim, isso está errado. Se vocês continuarem assim, não vai dar certo, né? Isso não agrada a Deus. No entanto, faltou responsabilidade e compromisso dele. Faltou a Eli
se dispor a um confronto com seus filhos e mostrar para ele a forma com que você está agindo está errada. Isso não é vontade de Deus. Dessa forma, se vocês continuam assim, vocês não vão poder mais servir aqui. Nós omitimos. Eli omitiu. E muitas das vezes na nossa vida nós omitimos chamar a atenção daquilo que é certo. Por isso que enquanto as crianças, são crianças, nós é que temos o controle, não o controle de controlar a vida daquela criança, mas o controle de mostrar, de ensinar, de nos posicionar como mãe, como pai, para que as crianças se firmem, para que as crianças não vão crescendo de qualquer jeito, acreditando em qualquer coisa, fazendo o que elas bem querem. Isso do mais simples até algo mais complicado. Então aqui nós aprendemos que somos chamados a ter responsabilidade e compromisso. Como servos e servas de Deus, temos responsabilidades, especialmente com quem amamos. Aconselhar, colaborar para que não deixem de largar os caminhos que não devem seguir e caminhar num caminho de vida. Nós também falamos algo parecido sobre isso domingo passado, persistência naquilo que não agrada a Deus. Então nós precisamos deixar, e nós como servos vocacionados, não só pastores, não só aqueles que trabalham conosco, Carlos, a Célia, o Mauro, a Valquíria, não, o Flávio, a Celina, não, nós precisamos entender que todos nós somos chamados. Então, quando estamos sendo sal e luz, nós podemos chegar para o outro e falar: ô meu querido, não segue esse caminho, siga outro. Nós precisamos aconselhar, nós precisamos ser aqueles que vai ajudar o outro, do contrário nós seremos cúmplices. O que é? Eu sei que aquilo está errado, mas fico quieto, está tudo bem, deixa fazer, não tem problema não. Amados, nós temos que ter essa cautela. Olha o que aconteceu com os filhos de Eli. E nós precisamos ter a mesma visão, nós precisamos ter a vocação que nos foi dada. Se somos pais, precisamos zelar. Se somos servos na igreja, precisamos zelar. Se somos discípulos e discípulas, precisamos zelar, precisamos ter compromisso. O outro ponto importante, é possível reencontrar-se com a voz de Deus. Veja bem que lindo isso. Tanto Samuel quanto Eli, a princípio, não conseguiram discernir que voz era aquela. Samuel lá dormindo, Samuel, Samuel, e ele não entendia. E ele foi falar com Eli, que também não entendeu. Eli poderia muito bem, não, vai lá que é o Senhor que quer falar com você. Mas nós podemos aprender com a experiência de Samuel, que Deus nos chama às vezes, quer pela nossa imaturidade, Samuel era imaturo, quer para descobrirmos a sua voz, outra vez, como foi o caso de Eli. Outras vezes, por conta da nossa larga experiência do comodismo. Olha só o que diz aqui, larga experiência no comodismo, da falta de entendimento, as decepções, demoramos a perceber a voz de Deus. Nós estamos tão cheios dos nossos problemas, à nossa volta, um ano tão difícil, que nós paramos de dar ouvidos à voz de Deus. Eli estava tão ali, que ele não entendeu que quem estava chamando Samuel era o próprio Deus. Samuel, imaturo. Eli já experiente, mas devido à situação de vida, ele também havia perdido o discernimento de ouvir a voz de Deus. Mas nós podemos saber que Samuel reencontrou o caminho a partir do momento que Eli percebeu que aquela voz não era qualquer voz. A partir do momento que Eli deixou aquilo que estava deixando ele surdo para trás, entendeu: Samuel, volte, e quando te chamar de novo, você vai dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Olha só que maravilha. Samuel, então, foi inserido, nesse contexto, para ouvir a voz de Deus. Que essa experiência nos ajude, que essa experiência nos ajude a zelar, para que possamos ouvir a voz de Deus. Nós, então, vimos aqui
né, na leitura de 1 Samuel, capítulo 3, o chamado de Samuel. Nós vimos aqui sobre Eli, Rofini e Finéias, os filhos de Eli, que também tinham sido chamados, mas deixaram, se envolveram com outras coisas, esquecendo do chamado que Deus tem. Amados, nós temos um chamado. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. E nós precisamos deixar os nossos ouvidos desobstruídos, para que, quando o Senhor falar conosco, nós vamos dizer: fala, Senhor, que o teu servo, que a tua serva ouve. E o Senhor vai falar. Ah, mas como será que ele vai falar? Vai falar como falou com Samuel? Pode falar. Ele pode falar. Ele é Deus, ele faz do jeito que ele quer. Pode falar através de uma leitura. Pode falar através de um louvor. Pode falar através de uma pessoa que nos aconselha. Pode falar conosco no silêncio, quando o nosso coração está tão cheio dele que nós entendemos. Não é essa atitude que eu devo ter. Não, o Senhor colocou no meu coração que eu devo fazer desse jeito. O Senhor fala. E quando o Senhor fala, nós não ficamos confusos. Nós não ficamos sem saber que voz é essa. Porque a voz do Senhor, ela é inconfundível. Amém? Conclusão dessa lição. Precisamos responder ao chamado de Deus. Não é uma obrigação, é um privilégio. No entanto, à medida que o aceitamos, precisamos agir de maneira responsável diante do chamado. Eli, Rofini e Finéias representam essas formas de maneiras diferentes. Enquanto Rofini e Finéias foram displicentes, negligentes, deixaram a vocação para lá, Eli pôde se reencontrar com o chamado de Deus, mesmo que os seus filhos biológicos, não puderam ser bênção. Deus então usa Samuel, que fez com que Eli reencontrasse a voz de Deus e fez com que Samuel entendesse o chamado de Deus para a vida dele. Samuel optou em agradar ao Senhor, buscou orientação de como fazê-lo da melhor maneira possível. Que essas experiências nos ajudem a ouvir qual é a nossa vocação. Nós estamos quase encerrando o ano de 2020, um ano complicado. Qual é a vocação para você? O que Deus tem te chamado? Ah, não é porque a pandemia veio que Deus deixou de nos convocar, que Deus deixou de colocar em nós vocação para trabalhar no reino dele. Ouça a voz do Senhor, peça ao Senhor, diga para o Senhor: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim. Fala, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor quer fazer de mim dentro da Igreja Metodista do Monte Alegre. Fala, Senhor, de onde que o Senhor me tira, para onde o Senhor vai me colocar. Fala, Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer. O Senhor tem grandes coisas para mover. E o Senhor precisa de nós, precisa de mim, precisa de você. A vocação é para todos nós. Fomos todos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Seja assim, seja sal da terra, seja luz do mundo, seja o bom perfume de Cristo, seja aquele que, como o título da lição, tenha um compromisso com o chamado. Se você ainda não está compromissado com o chamado que Deus tem para você, nesse momento eu te peço, feche teus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor nos usa independentemente de qualquer coisa. O Senhor nos pega como somos e nos transforma em vasos de honra. Pai, que neste momento teu Espírito Santo possa convencer a todos nós, possa convencer a mim como pastora,
a cada um que está nesse momento participando dessa escola dominical, para aqueles que vão assistir ainda, Espírito Santo, que o Senhor possa convencer cada vez mais a cada um de nós, da nossa vocação, que todos fomos chamados para assim fazermos parte desse reino. Que a tua palavra foi pregar o evangelho a toda criatura e todos batizados possamos então ser vocacionados por ti para a missão de falar do teu reino para todas as vidas que encontrarmos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graça e paz. Não se esqueça, hoje ceia, deixa seu pão, seu suco de uva perto de você e às 18 horas esteja ali atento, tire a foto, mande para os grupos que você faz parte, para que nós possamos no final do ano fazer um culto diferente. A última ceia do ano, a última do ano de 2020, vamos entregar nossas vidas ao Senhor e vamos participar desse memorial que o Senhor deixou para nós, lembrando do sacrifício que Ele fez na cruz. Amém? Deus abençoe, graça e paz.